Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o livro Como Educar Sua Mente, o guia para ler e entender os grandes autores, da autora Susan Wise Bauer. Agora estamos analisando o capítulo 7, que tem como título A História do Passado, Narrativas de Historiadores e Políticos. Nesse capítulo, a autora Susan Bauer vai tratar aí sobre como ler os livros que tratam de história, né? São esses livros aí que narram os feitos, os fatos anteriores ao nosso tempo e que, portanto, são muito importantes, são fundamentais aí para um verdadeiro estudo clássico, né? E nesse capítulo ela apresenta o histórico das várias correntes de pensamento dos historiadores e depois apresenta aí um esboço com várias perguntas para serem feitas ao se estudar esses livros de história, né? Inicialmente é importante entendermos que a história ela é uma investigação do passado, né? Ela busca entender os eventos do passado, né? E o historiador ele se vale de evidências colhidas para demonstrar aquilo que ele está escrevendo, para demonstrar como aconteceu determinadas coisas, né? Então ele tenta, de acordo com os seus estudos, né, observar objetivamente aquelas evidências, aquelas provas, né, usando aí as fontes primárias, né, que são documentos, diários, jornais, né, e tudo que tratam sobre aqueles eventos, e através desse estudo é que ele formula aí seus próprios livros de história, né? Então a história ela não apresenta apenas os fatos, né? Ela explica o contexto, ela explica quais são as razões daqueles acontecimentos e tudo mais. O historiador ele tenta retratar a realidade de uma forma objetiva, porém sempre contextualizando os fatos, né? Então, nesse princípio, né, o historiador ele se assemelha ao romancista, porque o romancista ele trata de uma história toda com seu contexto, com o roteiro, né, com início, meio e fim. O historiador também, de certa forma, ele age dessa forma, né? Ele vai narrar aí, sempre com base nas evidências, apresentando a história aí desde a sua origem, demonstrando seu desenvolvimento e sua conclusão também. Então a história ela se ocupa de apresentar essas evidências com contexto, mas também há teorias dos historiadores em relação à história. E essa preocupação da autora Susan Bauer nesse capítulo é apresentar as várias teorias que os historiadores se utilizam para apresentar aquela história, né? Cada historiador tem sua teoria, tem sua forma de narrar, seu objetivo e suas próprias ideias. Então isso é importante entender quando você estiver lendo um livro de história, tentar entender qual é a corrente ou qual a ideia que aquele historiador segue, né? Qual o contexto do próprio historiador para entender a história que ele está narrando, né? E aqui em seguida ela trata, né, 15 minutos de história da história, onde ela vai narrar aí a história da historiografia, né? A historiografia é a escrita da história, como a história foi escrita pelos historiadores. E ela narra aqui as várias correntes, uma espécie de história aí dessa historiografia. Inicialmente temos a história antiga. Há muito tempo, né, os historiadores antigos eles simplesmente narravam os fatos e os eventos dos reis para glorificar aquele rei, né? As histórias demonstrando aí grandes feitos de guerras, de combates que aquele rei venceu, superando eventos e tudo mais, para demonstrar que aquele rei ou que aquele líder ele era alguém brilhante, tentando sempre ressaltar isso, né? A história, como nós conhecemos, com um enfoque de narrar os fatos e apresentar as ideias, né, sem ter algo relacionado aos feitos dos reis antigos, surge aí com os historiadores antigos, Heródoto, né, Tucídides e Xenofonte, onde eles narram os fatos das guerras antigas da Grécia, né, e tudo mais. E eram histórias narradas sem apresentar um contexto geral da história daquela região, e sim os fatos da própria história mesmo, né? O propósito era narrar aqueles feitos para apresentar aí basicamente ideias de que ocorreram vitórias, acontecimentos
relacionados àquele povo, glorificando o povo propriamente, né? Não havia, portanto, uma linha histórica, basicamente do início, meio e fim, né? Como se fosse uma interligação dos fatos, né? Cada historiador relatava eventos que aconteceram e que foram considerados importantes. Com o passar do tempo, né, especialmente aí com a história medieval, que ocorreu uma certa diferenciação em se tratando aí de narrar a história. Os historiadores medievais, eles estabeleceram uma linha temporal, uma linha que interliga os fatos desde o seu início até o momento em que se encontravam, né? E essa linha essa ligação toda estava relacionada à própria religião, né? Os historiadores medievais tentavam narrar a história desde a criação do mundo até o período em que se encontravam, demonstrando aí sempre a ideia da religião, do cristianismo, né, que eles tinham, né? Então, o primeiro historiador que pode ser considerado aí, que apresentou essa visão medieval, né, de interligar a história desde a sua origem até os tempos atuais, foi Santo Agostinho com o seu livro Cidade de Deus, né? Para Santo Agostinho existiam dois tipos de reino, o reino de Deus e o reino dos homens, né? E o reino de Deus, propriamente, ela interligava desde a origem do mundo, né, com o surgimento depois do homem, Adão e Eva, passando por todos os períodos até chegar àquele período medieval. Enquanto que o reino dos homens é basicamente a entidade, né, que luta contra o reino de Deus. Existem, portanto, essas duas correntes, essas duas ideias, o reino de Deus e o reino dos homens, né? E os eventos históricos, portanto, do período medieval, eles tinham essa linha contínua, né? Desde a criação do mundo até o nosso tempo. O passado ele era retratado como se fosse algo linear, né, desde o seu início, e portanto não havia modificações, né? Por exemplo, os medievais retratavam os romanos antigos com as mesmas vestimentas, com o mesmo estilo que eram do período medieval. Para eles não havia essa mudança cultural, essa mudança histórica, né? Simplesmente havia uma linha temporal aí, linear na história. Com o passar do tempo surgiu aí a história da Renascença entre os séculos XV e XVIII. Ocorreu uma certa desconfiança do esquema da história medieval, da história linear, e propôs-se uma ideia de que existia a ideia do primitivismo, né? O primitivo versus o moderno. O moderno seria considerado aquele momento em que se encontravam aqueles historiadores no momento renascentista, considerado como o melhor momento, enquanto que o período primitivo seriam os períodos anteriores. Então, para o historiador renascentista, existia essa ideia de evolução propriamente, né? Uma ideia de que na sociedade existia aí uma época pouco evoluída, né, pouco desenvolvida, e que com o passar do tempo ela iria se desenvolver e se aproximando do tempo moderno, apesar de ainda existirem as ideias, como eu falei, a ideia da linha temporal, né, propriamente, que foi estabelecida no período medieval. Por exemplo, as pessoas que fundavam as cidades, né, colocavam essa linha temporal do período da história medieval para fundar aquela cidade. Normalmente era fundada aí com alguma igreja no centro, etc., né, no período renascentista. Porém, surgiu essa ideia de que existia o período mais primitivo e o período moderno. O historiador medieval ele buscava explicar os fatos de forma teológica, sempre estabelecendo relação com o cristianismo, enquanto que o historiador renascentista ele busca explicar a história de acordo com o estudo do próprio homem, né, das vontades, dos anseios do homem. Então surgiu essa diferenciação. Um exemplo aí é o filósofo Descartes, né, onde ele apresenta basicamente o que que era preciso raciocínio sistemático para entender aí as coisas do mundo propriamente, né? O historiador medieval, então, ele tenta mostrar o propósito de Deus na história, enquanto que o renascentista ele tenta analisar a cadeia de eventos através da razão, através aí de evitar os erros do passado, né? E que eles não ocorram novamente. Então sempre o historiador renascentista buscava demonstrar que o tempo que ele vivia era o tempo mais evoluído e que o passado deveria ser esquecido nos seus erros, né? Então a função da história não era apenas descrever os fatos, mas explicar
e formar a sociedade aí para que não cometessem os erros do passado, ou seja, para que sempre progredissem, né? Em seguida, temos a chamada abordagem iluminista ou racional. Ali depois do século XVIII surgiu um movimento chamado Iluminismo, né? Onde nesse movimento se estabeleceu que a razão deveria predominar aí nas direções do ser humano, né? Permaneceu esse sentido histórico, né, de que existia o período mais primitivo e que evoluiu para o estágio em que se encontrava, né? Por isso surgiu aquela ideia, né, de que o período medieval seria chamado Idade das Trevas e o período iluminista seria aquele período em que aqueles historiadores se encontravam. O historiador, no iluminismo, ele busca descobrir a verdade através de métodos racionais e de leis consideradas científicas, né? A razão para o iluminista deveria se estabelecer uma lei geral, né? Uma lei como se fosse a lei da gravidade. Então o historiador ele tinha que apresentar uma lei geral que se aplicasse na história também. E a aplicação do modelo de Newton, inclusive, foi muito utilizada para pesquisa histórica, né? Utilizando e tentando utilizar aí um método científico para a história. A busca por uma lei histórica, ela repercutia na política, repercutia em questões sociais e até mesmo para tentar deslegitimar o monarca, né? Essa história deveria demonstrar que não existiria mais uma linha temporal em relação à religião, e sim uma linha temporal em relação à razão e à conduta dos humanos, né? E nisso surgiram os pensadores, né? Locke, Rousseau, que trataram essa ideia de que existia o contrato social e que não mais existia a justificativa do monarca através aí, da vontade de Deus, né? Então a monarquia para esses pensadores iluministas era algo primitivo, enquanto que a república seria algo que seria mais avançado e tudo mais. O iluminismo estabeleceu até mesmo certos dogmas, né? 3 que a autora Susan Bauer considera, né? A razão ela é autônoma ou independe de qualquer outra parte do ser humano. A autoridade institucional ela é sempre suspeita e o efeito tem uma causa e essa causa pode ser descoberta. Então são os princípios iluministas aí. Em seguida, a autora Susan Bauer apresenta várias correntes de ideias que surgiram de certa forma do iluminismo, né? Temos aí o positivismo, o progressismo, o multiculturalismo, o romantismo, o relativismo, o ceticismo e o pós-modernismo, né? E no primeiro tópico ela coloca do positivismo para o progressismo e para o multiculturalismo, e daí para o pós-modernismo, né? Pós-modernismo é considerado aí a última corrente que pode se estabelecer em termos de ideias. Então, inicialmente aqui, o positivismo. O positivismo ele é uma derivação do iluminismo, como eu já mencionei, né, que tinha essa ideia de prezar pelo racionalismo, né, pelas leis gerais, pelo método científico. E no positivismo, o historiador ele deve usar os métodos científicos, né, como se fosse uma ciência natural. A história deveria ser tratada como se fosse a física ou como se fosse a química, né? E deve-se buscar fontes históricas e tratá-la como evidências, como se fossem provas científicas, né? E nisso o positivista ele dividia a história, né, nas suas fontes primárias, né, ou seja, que vinham direto daquele período de quem escreveu ou quem realizou aquele objeto, e as fontes secundárias, que seriam as evidências de segunda mão e apresentadas pelos historiadores. Então o positivismo teve essa ideia de tentar colocar um método científico, colocar o racionalismo na história. Em seguida temos a outra corrente chamada progressismo. No progressismo parte também para essa ideia de que existe um progresso linear, a sociedade ela vai partindo de um momento mais primitivo e vai evoluindo para um momento mais evoluído, né? Isso é uma ideia que surgiu no renascentismo e que no progressismo tem mais força, né? A crença aí de que a história ela sempre marcha rumo a um mundo melhor. No progressismo, o progressismo ele é propriamente uma consequência do positivismo, para dizer que sempre que se utiliza o método científico, a tendência seria melhorar e tudo mais. Os padrões históricos antigos eles poderiam revelar princípios ou leis gerais ou universais e imutáveis, né, que fossem usadas para aperfeiçoar o mundo. Então, sempre no progressismo, né, tinha essa ideia de leis gerais
da mesma forma que se fossem utilizados aí no positivismo através dos métodos científicos, né? No progressismo é que surge a ideia de Karl Marx, né, do padrão de luta de classes, né, onde existia sempre uma luta de classes ao longo de todo o período histórico, e é dessa luta de classes é que acabava surgindo aí um progresso, né, desse choque de classes surgia sempre uma evolução ao longo do tempo. O proletariado, segundo Karl Marx, deveria dominar e assumir o poder, e isso seria o progresso máximo aí da sociedade, né? A história ela iria progredir a cada momento em que ocorresse essa luta de classes e que o proletariado desenvolvesse e ganhasse mais poder, né? E basicamente essa ideia do progressismo, sempre demonstrando que ao longo do tempo existia um progresso na sociedade. Fruto disso surgiu o multiculturalismo. E o multiculturalismo ele surge da ideia de que se o historiador tem que estudar as classes mais baixas, o proletário, e que essa luta resulta no progresso, no multiculturalismo busca expandir essa história dos oprimidos, né? Buscando entender melhor a história dos oprimidos propriamente. A história visa a luta de classes e os oprimidos. Busca historiador aí, no multiculturalismo expandir aí a história dos campos, por exemplo, das mulheres, dos negros, dos índios. O estudo passa a ter aí a análise daqueles que eram considerados ignorados pelos historiadores. Busca narrar aí basicamente a cultura do povo, os relatos que eram considerados só políticos agora passam a ser relatados também. Então, busca entender a sociedade no aspecto dos seus oprimidos anônimos, né? A história considerada como vista de baixo, né? Porque os historiadores anteriormente narravam a história dos poderosos, né? Dos generais, das guerras militares, dos políticos. Agora, no multiculturalismo, busca entender o povo sob o aspecto social, especialmente a grande massa que é ignorada pelos historiadores, né? Ou seja, forma uma história social, né? Tenta focar a história nos oprimidos anônimos, né? Não aceitando uma generalização, não aceitando leis gerais como existia no positivismo, no progressismo, agora estabelecendo aí a particularidades de grupos, né? Em seguida, a autora Susan Bauer passa a tratar do romantismo ao relativismo e do relativismo ao ceticismo, agora apresentando aqui movimentos históricos que eram contrários, de certa forma, eram derivados do positivismo, mas que apresentavam outra vertente que seria uma resposta ao iluminismo e ao positivismo. Inicialmente temos aí o romantismo. O romantismo é uma resposta ao positivismo. Enquanto que o positivismo buscava apresentar métodos racionais, métodos científicos aplicados à história, o romantismo diz que não é necessariamente assim que tem que ser tratada a história. A ideia visa também um progresso no romantivismo, né? Existe essa ideia do progresso, o homem está destinado a triunfar sobre o ambiente, mas o homem ele é impulsionado pela imaginação e não pela razão calculista apresentada pelo positivismo e pelo progressismo. Nos românticos eles defendem que o homem ele tem seus desejos, sua criatividade, suas paixões, e busca entender isso e aplicar isso à história. Então o romântico ele busca a ideia, por exemplo, de nacionalidade, uma ideia de que existe um patriotismo e tudo mais, né? A ideia defendida pelo romantismo é de um historiador, né, Johannes Gotting von Herder, que é um historiador alemão do século XVIII, em que ele busca uma identidade nacional sem excluir a individualidade de cada pessoa, né? Nessa ideia de nacionalidade, de um povo e sua história, né, que estão interligados por grandes feitos e tudo mais, que surge essa ideia de basicamente nacionalismo, que acabava gerando aí a ideia do fascismo alguns anos posteriores, né, propriamente. Então o romancismo tem essa ideia propriamente, né? Em seguida temos o chamado relativismo. O relativismo ele trata aí da desilusão da ciência em relação
ao que aconteceu nas guerras mundiais. Né? Com o período da Primeira e Segunda Guerra Mundial, verifica-se que ocorre um abuso da ciência e que essa ciência pode acabar extrapolando e acabar matando milhões de pessoas, como ocorreu com a bomba atômica, né, em Hiroshima e Nagasaki, que mataram milhares de pessoas aí. Daí ocorreu uma certa desconfiança em relação à ciência. Então surge essa desconfiança dessas verdades absolutas, né? Como vimos, né, no iluminismo pregava a razão como sendo uma verdade, o positivismo pregava um método científico aplicado à história, o progressismo aplicava a ideia de que sempre ocorre um progresso se utilizando e se valendo aí, da razão e dos métodos científicos. No multiculturalismo, a ideia de que deve-se estudar os grupos oprimidos, e no romantivismo, essa ideia de que existe uma nação e sua evolução e tudo mais. No relativismo, se contesta tudo isso, né? Basicamente, visa dizer que a história do historiador ela é contra a ideia, basicamente, do historiador imparcial, do historiador neutro, do historiador que era racionalista, pregado pelo iluminismo. O historiador ele não busca no relativismo uma síntese daquilo que é verdadeiro, daquilo que é considerado como sendo verdadeiro absolutamente. O historiador relativismo ele trata a história sob uma perspectiva de um indivíduo ou de um grupo determinado. A história está relacionada à sua própria obra, ou seja, no relativismo existe uma verdade para um grupo, existe uma verdade para um indivíduo que narra aquela história. Não existe necessariamente uma lei geral que se aplica a todos, nem uma lei geral através do método científico, como pregava os positivistas, nem uma lei geral nacional, como pregavam os romantistas, etc. Né? Então, o relativismo prega essa questão de que a história ela é fragmentada e não geral. Surge também o ceticismo. O ceticismo trata da história com propriamente uma visão cética, ou seja, deve-se duvidar de todas as coisas, não deve-se apresentar aí uma ideia geral, nem uma ideia racional como era propriamente, e sim um ceticismo de certa forma histórica, né? Surge basicamente com o romantismo, né, que desconfiava já do positivismo e apresenta aí duvidando aí dessa história racional que os iluministas apresentavam. Então o cético no movimento histórico, né, na ideia histórica, ele rejeita o mito da objetividade. A história ela não é propriamente científica, propriamente objetiva. Ela tem sua própria visão, mas sempre apresentando aí ideias fragmentadas, como no relativismo, né? E por último temos a corrente chamada pós-modernista, né? O pós-modernismo, que é uma mistura de todas as outras correntes anteriores. O pós-modernismo, né, trata da ideia de que a modernidade está em um avanço, uma ideia posterior, né, e também a ideia de que a modernidade está em paralelo com o próprio pós-modernismo, né? Para os pós-modernismos, o pós-modernismo aplica a ideia de multiculturalismo, relativismo e ceticismo, né? Reúne essas três ideias, né? O historiador pós-moderno eles não fazem afirmações universais e não generalizam sobre determinados fatos. Para o historiador pós-modernista é necessário haver uma investigação detalhada sobre determinados pontos, né? E buscam abandonar essa ideia de uma história linear propriamente, sim de uma história que tem que ser apresentada caso a caso, apresentando sempre a ideia de ceticismo em relação às fontes e não trazendo algo como sendo verdadeiro e uma lei geral. E esse é o pós-modernismo, né? E apresenta a autora, né, Susan Bauer, o chamado fim da história. O fim da história vem aí com um livro, né, do Francis Fukuyama, né, que tem como título Fim da História, em que todas as nações, segundo esse autor, se desenvolvem para um fim, para um objetivo, né, rumo a uma chamada democracia liberal. A história linear ela se tornou parte aí de uma identidade de um mundo ocidental. O mundo ocidental, então, ele sempre vai trazer aí essa ideia de que vai resultar nessa democracia liberal. O processo histórico ele busca uma finalidade, e essa finalidade para Fukuyama seria essa herança cristã medieval que ainda permanece, essa história linear
que acaba resultando na democracia liberal. Então, o fim da história para o Fukuyama seria um tempo paradisíaco de tolerância, quando todo o ponto de vista seria aceito sem uma condenação, né? Uma história linear onde acabaria resultando numa democracia liberal aí. Em seguida, a autora trata sobre como ler livros de história, né, onde ela apresenta as ideias aí de acordo com o Trivon, ou seja, o estado gramatical, o estado lógico e o estado retórico. Apresenta uma série de perguntas. Primeiro, as perguntas gerais, né, quem, o que, quando, onde e porquê, nos 3 estágios que ela apresenta. O primeiro estágio, o nível de investigação, a leitura do estágio gramatical. Aqui você vai investigar qual o conteúdo daquele livro, da história, do que ele trata, né? Observar o título, a capa, a contracapa, o sumário. Se o escritor declara o propósito do livro, qual o propósito daquele livro? E normalmente isso é descrito na introdução. Quais são os principais eventos da história, né? Delinear os principais eventos. Sobre quem é a história, ou seja, do que a história está tratando. Se é sobre um grupo, se é sobre um indivíduo, se é sobre uma nação. Que desafio o herói, né, ou a nação, a história está demonstrando, né? Qual é o problema a ser apresentado? Qual, por exemplo, se trata de uma praga, de um imposto, de uma guerra? Qual o relato, né, daquele evento que é esse desafio? Quem é a causa ou quais são as causas desse desafio, né? Aí dentro aí da historiografia. O que aconteceu com o herói, né? O que aconteceu, basicamente você vai verificar isso no livro, né? Os personagens estariam avançando ou regredindo, e por quê? Quando aconteceu a história, relatando aí sempre um aspecto, verificando o antes e o depois, né? Onde aconteceu a história, que parte do mundo. Tudo isso para tentar entender aí do que se trata aquele livro de história, né? Entendendo aí os seus vários aspectos, basicamente de quem se trata e quando se trata e quais são os desafios. Em seguida temos o segundo nível, que é o nível de investigação no estágio lógico. Aqui você vai tentar entender como funciona a historiografia, né? Como apresenta a lógica daquele sistema, né? E quais são as correntes que foram empregadas, as ideias empregadas. Então, primeiramente, verificar quais são as principais afirmações do historiador, ou seja, destacar e anotar as próprias palavras, as afirmações do historiador. Depois, em seguida, que tipo de pergunta o historiador está fazendo, né? Ou seja, verificando as afirmações, você percebe quais são as perguntas e quais são as respostas, quais fontes o historiador está usando para responder essas perguntas, quais são as evidências que ele está utilizando, né? E apresentar especificamente quais são os erros que o historiador apresentou. E aqui ela apresenta uma longa lista de equívocos e erros que o historiador tem quando ele escreve um livro de história. Primeiramente, desnorteamento causado pelo uso de proposições múltiplas. Normalmente o historiador escreve várias proposições e acaba se confundindo, apresentando uma como verdadeira e outras como falsa, né? Isso tem que ser verificado. Segundo, substituição de uma pergunta por uma declaração. Quando se faz uma declaração misturada com uma pergunta, né? Isso é um erro comum, fazendo uma afirmação sem demonstrar ali os seus indícios, né? E verificar racionalmente. 3. Proposição de uma falsa analogia, né? É mais fácil, por exemplo, um exemplo claro, né? É mais fácil chover dinheiro do que ser feito um tratado de paz. Né? Então é uma falácia apresentada, né? Uma falsa analogia. A argumentação pausada pelo exemplo, né? O tópico 4, contar uma história que não é possível se defender propriamente. 5. Uma amostragem incorreta, né? Verificar se a amostra representa os casos, né? Verificar dentro desse aspecto objetivamente, né? 6. Generalização apressada, que é um tipo de falácia também, onde você pega um exemplo específico e apresenta ele como uma generalização. 7. Um erro na definição dos termos, onde o historiador ele pode deixar de definir um termo e explicar aí de forma anacrônica, né? Então, um erro na definição dos termos. 8. Raciocínio inverso, onde ele apresenta uma conclusão que não tem lógica. 9. O chamado post hoc ergo propter hoc, não? Ou seja,
sempre o historiador coloca, depois disso aconteceu isso. Esse é um erro também muito comum, né? Dizer que algo aconteceu simplesmente pelo fato de antes ter acontecido alguma coisa. 10. Identificação de um só relacionamento de causa e efeito, né? A simplificação excessiva pode prejudicar e fazer os eventos demonstrarem os eventos aí de uma forma que apresente um equívoco, né? Todos os eventos históricos teriam uma dependência de vários fatores, né? E não necessariamente de um fator específico. E quando você pega um fator específico e apresenta ele e relaciona ele como sendo a causa e efeito, você tem que analisar vários efeitos, não apenas um, né? 11. Falta de destaque, ora as similaridades, ora as diferenças, ou seja, não saber observar as peculiaridades de cada cultura e época, né? E nisso, outras perguntas ainda são feitas dentro desse estágio lógico, né? Por exemplo, você é capaz de identificar o gênero da história? Aqui a Susan Bauer trata dos gêneros da história, que são 3, né? História política, história intelectual e história social. Na história política, é o tipo mais antigo da história, né? Onde vai tratar aí sobre os grandes feitos, né? Os grandes eventos, tratar sobre os líderes da nação, das guerras, tratados, diplomacia militar. Na história intelectual, trata aí do século XX, né? Inicia no século XX, onde trata de ideias que levam a um movimento histórico, né? Supõe as perguntas, né? Pressupõem padrões de pensamento. Na história social, tem o foco aí na vida das pessoas comuns, né, que usam a fonte e que não refletem a elite ou minoria política, né, que domina. O historiador está apresentando suas qualificações. Aqui você verifica quais são as qualificações do historiador. Compreender a formação do historiador é importante para entender o contexto do que ele está querendo propor. Então é interessante você entender a formação dele para entender qual via política, qual ideia política que ele tem, qual ideia da história ele tem. Em seguida, temos o terceiro nível de investigação, que é a chamada leitura retórica, onde você vai entender quais são os propósitos aí da obra, analisando do âmbito retórico, né? Primeiro, qual o propósito da história? Né? Analisando que criar um sentimento de orgulho, criar, por exemplo, uma reforma, provocar uma reforma, apresentar um modelo a ser evitado. Essa história tem uma dinâmica progressiva, ou seja, apresenta uma ideia de evolução histórica. O que significa ser humano, né? Propriamente se apresenta seres humanos e qual o conceito de ser humano para aquele historiador. Por que as coisas deram errado? Por que as pessoas estão, por exemplo, na miséria? Por que aconteceu uma guerra? Sempre tentando examinar isso do âmbito da retórica. Você vai ter que ter um detalhe aí de comentar isso com outra pessoa e apresentar respostas para essas perguntas, né? Qual o lugar reservado ao livre-arbítrio? Qual a relação tem essa história com os problemas sociais? Qual é o fim da história? Qual o objetivo que se tornou aquela história? Como tudo terminou? Qual a semelhança ou diferença dessa história em relação às histórias de outros historiadores que vieram antes? Relacionar com os historiadores anteriores. E haverá outra explicação possível, aqui você vai tratar se é possível verificar a história de acordo com outros propósitos aí. Então, existem vários questionamentos que devem ser feitos, né? Todos estão aí no livro da Susan Bauer, você deve analisar com critérios para entender do que se trata, como se desenvolve a história e como ela é aplicada, como você vai entender melhor a história. Basicamente, tentando sempre observar as várias correntes e encaixar aquela obra dentro dessas correntes de pensamento. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilha. Muito obrigado pela atenção, até mais.